Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula no canal e no vídeo de hoje nós vamos falar das variáveis e a sua devida importância dentro da lógica de programação. E no vídeo de hoje não utilizaremos então o Jupyter Notebook, utilizaremos uma IDE do Anaconda que é o Spyder. Mas para você aí que quer manter a sequência das aulas dentro do Jupyter Notebook, não tem problema nenhum, fica a seu critério aí. Todos os comandos que nós utilizaremos nessa aula, ele roda normalmente no Jupyter Notebook e não tem nenhum empecilho para esse fim. Legal? Então, sem mais delongas, bora lá praticar! Então vamos nós aqui, pessoal, acessando o ambiente do Spyder, né? Como sempre eu tenho feito nas aulas, eu coloco aqui uma breve descrição para auxiliar, né, no entendimento, no conceito que está sendo visto na aula. E na aula de hoje vamos falar de variáveis. E o que de fato é uma variável? A variável nada mais é, né, do que espaços que são reservados na memória do computador para armazenar valores e informações. E essas variáveis podem ser do tipo string, pode ser do tipo int, float, booleano e assim sucessivamente. E essas variáveis elas são essenciais, pois elas permitem que o programador armazene informações nela e posteriormente ele passe a consultar essas informações. E quais seriam então as vantagens de utilizar essas variáveis, né? A vantagem, a primeira dela é a reutilização do código, né? Então, uma vez que você declara essa variável e esse valor, essa informação é armazenada na memória do seu computador, você pode reutilizar essa variável em todo o contexto aí do seu script, em todo o código, em todo o programa. Um segundo ponto aí é a organização do código, né? Então, se um dos grandes desafios dos programadores aí, principalmente no início da programação, é deixar o código mais legível possível. E as variáveis de fato vêm aí concorrendo para que essas características sejam muito bem empregadas, né? Um código bem limpo, bem clean, bem fácil de entender e bem fácil de interpretar. E um terceiro ponto é a parte da eficiência desse código, porque uma vez que você armazena uma determinada informação, um determinado valor na memória, ele pode ser utilizado posteriormente sem a necessidade de recalculá-lo repetidamente. Então você faz a declaração, aplica aquele cálculo uma única vez e na sequência você pode chamar essas variáveis aí aonde você quiser, aonde for necessário dentro do seu código. E dando sequência aqui, vamos falar de alguns pontos que são extremamente importantes, eu diria até que crucial, quando o assunto tange variáveis. Por exemplo, quando você for declarar uma variável, procure sempre utilizar nomes fáceis, né? Nomes significativos, fáceis de lembrar, fáceis de memorizar. E um outro ponto, não use nome muito extenso, né? Então, de repente, você vai querer declarar uma variável, você declara uma variável muito extensa e isso fica difícil até, né, para deixar o programa mais legível. Aí você acaba atrapalhando assim, você não vai lembrar desse código, quando você for manusear, você vai ter muita dificuldade, além aí, né, de ofuscar todo o seu programa. Um terceiro ponto, use comentários para explicar essas variáveis. Sempre que você declarar uma variável, né, procure ali usar as linhas de comentário para você dizer o que aquela variável faz, o que ela significa, aonde você quer chegar com aquela variável. São pontos favoráveis aí dentro das variáveis. Aqui um outro ponto também muito legal, pessoal, é a convenção das nomenclaturas de variáveis, tá? Então vou falar para você aqui do Snake Case, né, que é o mais utilizado. Eu particularmente uso só o Snake Case e o Pascal Case. O que seria o Snake Case? O Snake Case, pessoal, é como se você fosse declarar uma variável com nome composto, por exemplo. Vamos falar valor total. Você digita o nome da variável todo em minúsculo, separa pelo underline e na sequência você digita o total. Isso aqui que nós fizemos agora, ele é uma convenção de nomenclatura de Snake Case. Eu particularmente uso só essa convenção. Legal, pessoal? Então agora vamos falar do Pascal Case. O que seria, né, o Pascal Case? Ele é um pouco similar, só que ele não utiliza o underline, né? Toda separação entre palavras compostas, ele sempre inicia aquela frase com a primeira letra em maiúscula. Então, falando aí dessa variável considerada no Snake Case, vamos colocar aqui o valor. Então, a primeira letra do valor, ela vai ser em maiúscula. Na sequência, quando a gente for colocar o valor total, ao invés de colocar o underline, nós colocamos a primeira letra do total em maiúsculo. E dessa forma nós chegamos então aos dois tipos de convenção de nomenclatura. Lembrando aí que o Python ele é case sensitive, né? Então ele faz sempre diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, por isso que eu dou preferência aqui para o Snake Case, né? Tudo em minúscula. A possibilidade de erros é muito menor.
Uma outra recomendação aqui é não utilizar acentuações nas palavras, né? Devido aí à parte de plataforma dos códigos dos comandos, pode ser que isso gere algum problema. Agora, dando início de fato aí à parte de programação e já entraremos com os exemplos, vamos falar em como que é declarado essa variável, né? Qual é a forma de se declarar uma variável. Aqui nós temos a estrutura e é muito simples, tá, pessoal? Você vai declarar a variável dando um nome para ela, lembrando que esse nome deve ser o mais intuitivo possível. O nome dessa variável tem que ser aquilo que você está querendo dizer com essa variável. Nós vamos dar um exemplo que vocês vão poder acompanhar mais de perto. E na sequência nós usamos aqui um operador de atribuição. Então esse sinal de igual, ele é um operador de atribuição. E na sequência colocamos o valor da variável. Em resumo, você precisa dar um nome para sua variável, colocar o operador de atribuição que é o igual e na sequência dar o valor para essa variável. Lembrando que a leitura é feita da seguinte forma: o nome da variável recebe o valor da variável. Então vamos já, pessoal, partindo para a prática, né, declarando algumas variáveis. Vamos declarar uma variável nome. Olha que legal, pessoal. Aqui, automaticamente, quando você lê uma variável nome, já remete que essa variável vai receber um nome, né, basicamente de uma pessoa, ou o nome de um objeto, alguma coisa desse tipo. Você poderia, de repente, se fosse um nome de carro, você colocaria nome underline carro, né? Mas no nosso caso, vamos manter o nome e vou colocar o meu nome Lúcio, ok? E legal, lembrando, né, de aulas passadas, que automaticamente o Python, ele já vai declarar essa variável nome com o tipo string, tá? Lembrando daquela tipagem dinâmica, conforme visto em aulas anteriores. Vamos colocar aqui na sequência o sobrenome, vou colocar aqui Silva. Depois eu vou revelar a minha idade aqui para vocês, igual a 41, meu peso igual a 85, estou um pouquinho acima do peso, e a minha altura 1,71. E aqui, então, nós temos já vários tipos de variáveis, né, que foram declarados. E para declarar é conforme dito aqui na estrutura, né, bastante simples. Eu dei um nome para a variável nome que vai receber o meu nome Lúcio. Eu dei um nome para uma variável chamada sobrenome que vai receber o meu sobrenome Silva. A variável idade vai receber 41, o peso 85 e a altura 71. Legal, pessoal? É dessa forma extremamente simples que você faz aí a declaração das variáveis e a atribuição. Lembrando que a leitura é feita da seguinte forma: a variável nome recebe a string Lúcio, a variável idade recebe o inteiro 41, a variável peso recebe o inteiro 85, a variável altura ela recebe o float 1,71. Então nós vimos aí em aulas passadas também essa questão da tipagem, o que é um float, um int, o que é uma string. Tá? Então, se tiver alguma dúvida, volta nas outras aulas. Vou deixar o card aqui em cima. Dê uma passadinha lá, depois você volte para cá se for o caso. Legal? E um ponto bastante interessante na declaração das variáveis, pessoal, vou colocar aqui outras formas, tá? Mas na verdade a variável ela não é atribuída somente um valor único, como nós temos feitos aqui, a variável nome Lúcio, a idade 41, peso 85. Podemos colocar operações dentro das variáveis. Por exemplo, vamos colocar aqui um valor de soma. Então nós vamos declarar a variável com o nome soma, porque é um nome que intuitivamente nos mostra que ele vai realizar uma soma, e na sequência eu vou colocar 1 mais 2. Uma outra forma, podemos utilizar uma multiplicação, multiplicacal, tá, pessoal? Não colocar acento, vamos colocar aqui 2 vezes 5. Da mesma forma, podemos utilizar a divisão, divisal, ela é igual a 15/3. E por último, podemos usar uma subtracal, que é a subtração. Lembrando, né, pessoal, que é bom não colocar acento aí na declaração das variáveis. Então, na subtração, podemos falar 10 menos 2, por exemplo. Então, muito bacana, né, essa flexibilidade que essas variáveis têm para que você possa aí manipulá-la, manuseá-la aí ao longo dos seus comandos. Aqui em cima colocamos valores únicos, né? E aqui já colocamos uma série de operações matemáticas para vocês verem aí que é muito legal e é muito dinâmica aí a declaração das variáveis. E um outro ponto também bem legal, bem bacana, é que uma variável ela pode receber outras variáveis, né? Vamos colocar aqui, variável pode receber outras variáveis.
Legal? O que eu quero dizer com isso? Vamos colocar aqui uma variável, vamos declarar, né? Sempre usa esse termo de declarar a variável. Vamos declarar uma variável aleatória como A, que A é igual a 5. Na sequência, vamos declarar uma outra variável que B recebe 10. E na sequência, vamos declarar uma variável chamada resultado. E esse resultado, ele vai receber, né, na verdade, a soma da variável A mais a variável B. E o resultado ficaria dessa seguinte forma: A mais B. Depois, se a gente printar isso aqui, você vai ver que o resultado ele vai dar 15. Podemos fazer isso aqui agora, então vamos printar aqui print resultado. Nós printamos apenas o resultado. E quando executarmos esse comando e teclarmos F9, nós teremos o resultado aqui embaixo, 15. Pô, legal, Lúcio. Você falou lá que as variáveis você pode ter uma string, um número, um float, posso ter operações matemáticas, uma variável, posso ter uma variável dentro da outra. E como que normalmente é feita uma chamada? A chamada é muito simples, tá, pessoal? Basta você referenciar o nome dela, chamar o nome dela. Pessoal, aqui no exemplo anterior, nós temos aqui, declaramos uma variável A que recebe o valor de 5, a B que recebe o valor de 10 e declaramos uma variável resultado que vai receber a soma da variável A mais a variável B. E na sequência, imprimimos aquele resultado. Então, essa é uma forma de chamada. Da mesma forma, podemos seguir aqui para a nossa variável nome. Vamos dar um print e na sequência, vamos chamar a nossa variável nome. Lembrando, tá, pessoal, que até o momento eu não executei nenhuma variável, então nós vamos ter que executar essas variáveis, senão a gente vai rodar o comando e ele vai gerar um erro de variável não definida. Então vamos selecionar todo esse intervalo aqui em cima, vamos declarar um F9 e legal, já declaramos a variável. Então uma vez que a nossa variável ela está declarada, nós podemos então, enfim, fazer a chamada dessas variáveis. Então se ela tiver um cálculo, esse cálculo já está feito, ela só vai alterar, né, quando você fizer uma outra chamada novamente, quando você executar todos os comandos novamente. E aqui do lado, pessoal, olha que bacana, né? Do Spider, nós temos todas as variáveis que estão declaradas no nosso programa. Então nós vimos aqui que a nossa variável A, ela é um valor de inteiro, a altura é um float, o B, ela é um tipo inteiro. Vamos pegar uma outra aqui, a multiplicação inteiro, olha o nome, é uma variável do tipo string, e daí sucessivamente. Então esse programa é muito legal, porque ao mesmo tempo que você vai criando e desenvolvendo, você tem acesso a esses tipos de variáveis. Então aqui abaixo, dando sequência, vamos exibir essa variável que tem o nome, vamos executar aqui em cima. Quando a gente executa, nós temos aqui embaixo o Lúcio. Da mesma forma, podemos dar um print para o sobrenome, né? Já vamos aproveitar também e dar um print para a multiplicação, só para vocês verem aí, né, que a multiplicação é feita, a soma é feita. Vamos fazer a soma primeiramente, depois vamos dar um print na multiplicação e por último vamos dar um print aqui na subtração. Se tudo estiver ok, não der nenhum problema, nós vamos ter aí todos os resultados do nome, sobrenome, a soma aqui no caso ele vai exibir o resultado, então ele vai exibir o valor de 3, a multiplicação ele vai exibir o valor de 10, a divisão aqui no caso eu não coloquei, vamos colocar também só para deixar um exemplo mais completo e vamos colocar aqui a divisão, que ele vai deixar ali um resultado de 5, beleza? Então vamos executar esse comando e quando executar esse comando nós teremos os resultados aqui embaixo, né? Então ele imprimiu para mim meu nome Lúcio, meu sobrenome Silva, ele colocou aqui o valor da soma 2 mais 1 é 3, legal? Depois 2 vezes 5 ele colocou aqui 10, na sequência ele colocou 10 menos 2, ele colocou aqui como 8 e por último ele finalizou a divisão 15 dividido por 3 dá 5. Legal, pessoal? Então para encerrar essa aula vou mostrar para vocês aqui como que seria, né, um exemplo claro aí de deixar o seu código mais legível, de você poder chamar essas variáveis em várias partes do seu código, né? O quão trabalhoso seria se não fosse pelas vias da criação de variáveis, né? Vamos dar um exemplo hipotético aqui, né? Vamos dizer que você está devendo aí para um determinado estabelecimento, vamos colocar aqui print, int R$100, né, que é o valor devido aí a um determinado estabelecimento. Na sequência, vamos supor que você atrasou essa dívida, né, e vamos colocar aqui
uma aplicação de uma multa de 20% e no final nós vamos aí então fazer a soma do meu valor devido mais essa multa. Então, se você executar esse comando aqui, vamos ver o resultado que ele vai trazer. Eu devia 100, eu tive uma multa de R$20, então o total que eu devo é 120. Então imagina que você não deve mais 100, eu devo 200. Então você teria que, em tese, alterar todos esses valores. Desse 100 você tem que alterar para 200, esse também para 200, esse para 200. Então aqui nós estamos mostrando um exemplo hipotético, simples, né? Mas na realidade a gente sabe que não é bem por aí. Nós temos aí muitos códigos desenvolvidos, né? Muitos scripts redigidos aí, e às vezes, né, se você não utilizar essa variável, isso pode gerar muito problema para você e um erro aí inesperado sem que você perceba, tá? Então as variáveis, elas nos ajudam assim de forma significativa numa situação dessa. Nós podemos então definir uma variável chamada valor devido e na sequência eu falar que o valor devido é 100. No primeiro momento eu devo R$100. Ao invés de nós utilizarmos aqui o valor propriamente dito, nós utilizaremos então a variável. Vou copiar esse código aqui para agilizar. E na sequência nós vamos substituir então esses valores de 100 pelo valor devido, tá? Então Ctrl C, Ctrl V, aqui também Ctrl V e aqui embaixo também Ctrl V. Opa, tem mais um aqui também, Ctrl V. Legal? Então, automaticamente nós sabemos que esse valor devido nada mais é do que uma variável que tem um valor reservado na memória que vai receber o meu tipo de dado inteiro, que nada mais é do que 100. Ah, Lúcio, mas ali no de cima você colocou ele entre aspas, uma string. Poderia ser feito dessa forma aqui, só que você colocaria ali, né, o conversor, que seria o int, e ao mesmo tempo colocaria aqui a sua string de 100 dentro do int, daria na mesma, tá, pessoal? Então, se nós executarmos esse comando aqui teclando F9, você vai ver que o resultado é o mesmo de cima. Então, nós temos aqui um valor devido de 100, a multa, ela é uma multa de R$20 e o valor total devido é 120. Legal? A grande sacada está aqui. Digamos que eu não devo mais 100, eu devo 200. Basta você mudar apenas o valor da variável. Uma vez que você muda o valor da variável e executa novamente, você vai ver que nós temos aqui então o resultado do valor devido 200, a minha multa ela é R$40 e o total devido é 240. Legal, pessoal? Da mesma forma você poderia usar aqui para taxa, né? Definir uma variável chamada taxa, né? Ou multa e colocar ali o valor representativo dessa multa, 20%, 10%, 15%, conforme as necessidades. Maravilha, pessoal? E assim então encerramos a nossa parte de variáveis. Legal, pessoal? Então assim encerramos aí a nossa videoaula sobre variáveis, conforme dito anteriormente no início do vídeo, né? É um tema extremamente simples e também volto a falar que um tema muito importante, vai ser muito explorado aí no seu dia a dia. Você vai ver que todas as aulas nós estaremos falando aí de variáveis. Já lá no início nós declaramos algumas variáveis, mesmo sem saber a fundo o que seria essas variáveis. Eu espero aí ter contribuído aí com o seu entendimento. Qualquer dúvida pode deixar aí na descrição do vídeo, a gente vai respondendo, ajudando todos vocês. Então agradeço novamente aí a tua presença, o teu tempo precioso, um grande abraço e até a próxima aula.